Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou aluno do mestrado em Ciência da Computação, orientado pelo professor Heraldo, e atualmente eu sou monitor da disciplina de Algoritmos e Programação Orientada a Objetos 2. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os conceitos de herança e polimorfismo, que são dois conceitos muito importantes dentro da orientação a objetos e que funcionam de forma complementar. Bom, em programação orientada a objetos, a gente trabalha sempre com o conceito de classes, né? O que são essas classes? A classe, ela representa uma abstração que descreve, né, algum objeto ou conjunto de objetos do mundo real para que você possa manipular esses objetos e conseguir resolver o problema com o seu programa. Quando a gente vai resolver alguns problemas, pode acontecer de a gente ter que representar objetos que são muito parecidos ou que possuem algum grau de semelhança entre eles, né? E para a gente fazer essas implementações através das classes, a gente acabaria fazendo isso, num pensamento mais inicial, de forma repetitiva, né? Se a gente tiver duas classes que representem objetos semelhantes, a gente acabaria escrevendo todo o conteúdo daquela primeira classe e repetindo o conteúdo para outra classe, colocando os atributos ou os métodos que diferenciam. Mas de toda forma a gente acabaria tendo um trabalho bem repetitivo, né? Dessa forma, é muito importante que a gente tenha ferramentas à nossa disposição nas linguagens de programação que permitam que a gente evite essa repetição de código, né? Que a gente consiga trabalhar de forma a aproveitar o que a gente já tem implementado, o que a gente já escreveu, e que a gente consiga estabelecer um grau de hierarquia entre essas classes. Porque uma vez que elas apresentam alguma semelhança, algum grau de semelhança, deve existir uma hierarquia entre elas, né? Então, o Java, especificamente, que é a linguagem que a gente utiliza nesse curso, ele dispõe de algumas ferramentas para que a gente utilize, para que a gente consiga evitar essa repetição de código, que acaba sendo uma coisa ruim, né, nas nossas implementações. Então, esse conceito que permite que a gente reutilize as características, ele é chamado de herança, né? Ela possibilita, o recurso da herança possibilita que as classes compartilhem seus atributos, métodos ou outros membros que sejam importantes. E acontece, a gente utiliza o método quando duas classes são próximas ou têm características mútuas, né, como eu disse anteriormente, e a gente precisa fazer algum tipo de especificação ou tornar alguma classe mais restrita do que a outra. Então, para isso, a gente utiliza o conceito de herança. Existe também um outro conceito dentro de orientação a objetos, que é o conceito de polimorfismo. Aqui é importante a gente fazer um destaque, né? A herança, ela diz respeito às classes e às hierarquias que a gente consegue definir entre essas classes. Já o polimorfismo não. O polimorfismo está mais ligado aos métodos que existem dentro das classes e como eles se relacionam com os objetos. O polimorfismo, né, a gente pode tentar explicar pelo próprio sentido da palavra, é algo que dá a um objeto vários comportamentos, né? Ele pode se comportar de várias formas. Talvez a explicação fique um pouco difícil aqui, teoricamente, sem apresentar nenhum exemplo, mas ao decorrer dos slides eu vou apresentar para vocês alguns exemplos e fica mais fácil da gente demonstrar como que a gente consegue atribuir o comportamento de polimorfismo para um objeto. Então, para começar a exemplificar o conceito de herança, eu vou propor para vocês aqui um exemplo, né? Vamos pensar aqui que a gente precisa resolver o problema de um banco. Então, inicialmente, a gente precisa modelar as classes que vão representar os nossos objetos do mundo real, né? E nesse caso, a gente vai modelar uma classe que diz respeito à conta daquele banco.
Então, a gente tem aqui que a gente vai ter uma classe chamada conta, que representa a conta corrente dos clientes do banco. E essa classe conta ela vai ter dois atributos. O primeiro atributo é do tipo int e é um número, né? O atributo número que representa o identificador individual daquela conta. Ou seja, é o número que identifica cada conta, né? E um segundo atributo que nós teremos é o saldo, que é do tipo double aqui no nosso exemplo, que vai representar o valor em reais que existe armazenado naquela conta. Bom, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que o banco ele quer ter mais de um tipo de conta corrente para poder ofertar esses modelos de conta de acordo com o perfil de cada cliente, né? Então, a gente pensa aqui também e modela uma outra classe que representa uma conta do tipo poupança, né? E aí a gente pode ver os atributos dessa classe também. Então, a classe poupança, ela tem um atributo do tipo inteiro, né? Que é o número, e da mesma forma que a classe conta, esse número vai representar a identificação individual daquela conta poupança. Ela vai ter um atributo do tipo double, que é o saldo, né, para armazenar o valor em reais que tem armazenado naquela poupança. E, adicionalmente, diferente da classe conta, ela tem um atributo chamado taxa rendimento. O que seria esse atributo? Como é uma conta do tipo poupança, é um atributo que vai especificar quanto que é o rendimento, né, seja ele mensal ou anual, quando os clientes deixam o seu dinheiro armazenado naquela conta poupança. Então, essa seria a diferença, né, o comportamento diferente entre a classe conta e a classe poupança. A classe poupança precisa desse atributo para identificar quanto seria o rendimento do dinheiro naquela conta. Além disso, a classe poupança ela também tem ali um método chamado calcula rendimento, que é o método responsável, né, por retornar para aquele cliente qual será o saldo que ele terá no final do mês ou no final do ano, quando ele armazenou uma quantia de dinheiro em relação a essa taxa de rendimento que a gente definiu anteriormente. Bom, aí a gente pode se perguntar aqui, a gente precisa mesmo de uma outra classe chamada poupança para modelar essa diferença entre a conta e a poupança? Porque percebam, a gente repetiu, né, os dois atributos que existem ali na classe conta, a gente precisou reescrevê-los na classe poupança sem modificar nada, né, eles estão da mesma forma. A gente acabou tendo que repetir o código, né? Então, dentro da nossa implementação, a gente repetiu o código que já estava escrito anteriormente. É mesmo necessário implementar uma outra classe para fazer isso? Uma alternativa nesse caso seria o que? A gente poderia remover essa classe poupança, né, e tornar a classe conta uma classe mais genérica. Como assim? A gente adicionaria ali também esses atributos da poupança na classe conta, né, e adicionar uma taxa de rendimento e esse método que calcula o rendimento, e deixaríamos esses atributos lá. Se a gente quisesse fazer uma classe do tipo conta, a gente deixaria esses atributos em branco. E se a gente quisesse fazer uma classe do tipo poupança, né, uma conta poupança, a gente definiria valores para esses atributos, porque eles seriam utilizados. Mas, apesar de ser uma solução que pode ser pensada inicialmente, ela pode apresentar alguns problemas, né? Porque vocês podem imaginar, se a gente cria uma conta, se a gente cria uma classe que tem vários atributos, e aí dependendo da implementação do objeto que a gente quer utilizar, a gente deixa esses atributos vazios ou a gente define algum valor, a classe ela vai ficando desconfigurada, né, conforme você vai acrescentando funções, atributos e métodos nela, o que pode acarretar uma série de problemas. Então não seria uma decisão muito inteligente deixar a classe um tanto genérica com os atributos vazios. Bom, outra pergunta que pode surgir aqui é o seguinte: e se a gente precisar representar um terceiro tipo de conta?
Então a gente teria que criar, por exemplo, um outro tipo de conta para o nosso banco. A gente teria que criar uma terceira classe que ia repetir todos os atributos da primeira classe, da segunda classe, e aí teria mais um atributo que apenas iria diferenciar esse tipo de classe. Será que isso realmente é a melhor decisão, é o melhor comportamento que a gente pode ter? Ter que repetir todos os atributos e todos os métodos todas as vezes que a gente tiver que implementar classes semelhantes? Uma outra pergunta que pode surgir é o seguinte: como a gente faz para adicionar novas informações para todas as contas, né? Supondo que a gente criou, por exemplo, o nosso banco dispõe de 5 tipos de conta. Então a gente tem uma classe para cada tipo dessas contas, né? Como aqui no meu exemplo. A gente tem uma classe para o tipo conta, que é a conta básica, e a gente tem uma classe para o tipo poupança. Aí a gente pode supor que um dia teve alguma mudança nas definições do banco e vai existir um outro atributo que tem que estar presente em todas as contas, que vai armazenar uma identificação alfanumérica para as contas, né? As contas vão passar a ter uma identificação alfanumérica. Então a gente teria que modificar todas as classes, uma por uma, implementação por implementação, para adicionar essa nova informação. Será que esse trabalho ele não iria gerar alguns problemas? E se a gente esquece de adicionar essa informação em uma classe? Então, repetir as implementações, ter que reescrever os códigos todas as vezes, ele acaba gerando para a gente alguns problemas, né? E o conceito de herança, ele vem para resolver isso, para tentar simplificar essa implementação que é muito parecida, que tem comportamentos e atributos parecidos. O conceito de herança nos permite fazer isso. Então, em Java, existe uma forma da gente criar essa relação entre as duas classes, de tal forma que uma delas vai herdar tudo que tem na outra classe. A gente cria uma relação entre essas classes que é chamada de relação classe mãe e classe filha. Seguindo aqui o nosso exemplo, então a gente gostaria que uma nova classe, né, a classe poupança, tivesse esses mesmos atributos que existem na classe conta, com mais alguns atributos que tornam aquela classe um pouco mais específica. Como que a gente faz isso? A gente consegue fazer isso da seguinte forma: para que a gente tenha todas as coisas que existem na classe conta, na classe poupança, a gente utiliza esse comando, essa palavra reservada, chamada extends, que aparece ali no exemplo. Ela é a palavra responsável pela herança dentro do Java. Então, quando você escreve que a classe poupança extends conta, isso significa que você está pegando todo o conteúdo da classe conta e colocando ele dentro da sua nova classe, a classe poupança. Então, dessa forma, você faz com que ela tenha tudo que uma conta teria, além das outras especificações que você pode adicionar posteriormente. No nosso exemplo, temos que a gente adicionou também um atributo chamado taxa rendimento, né? Que é um atributo específico para a classe poupança. Então, a palavra-chave extends é a palavra que implementa, né, a herança dentro do Java. Então, o que isso significa? Em todo momento, dentro da nossa implementação, que nós criarmos um objeto que seja do tipo poupança, esse objeto ele possuirá também os atributos que existem na classe conta, porque a gente acaba criando uma relação de que poupança é uma conta, ou seja, a poupança ela é um tipo de conta mais específico, que além daqueles atributos que existem em conta, ela tem os seus atributos específicos que a tornam única. Então, a partir dessa relação, a gente cria essa seguinte hierarquia, né? Onde ali a gente tem a representação UML das duas classes, a gente tem a classe conta com os seus atributos e o seu método,
E a gente tem a classe poupança, que tem também o seu atributo, né, contando com os atributos da classe conta, e o seu método implementado. Essa é a representação que a gente utiliza para indicar que a classe poupança ela herdou o conteúdo, né, ela herdou os atributos e os métodos da classe conta. Dentro dessa hierarquia, a gente pode ainda dizer que a classe conta ela é a superclasse, né? Ela é a classe base ali, a classe que define inicialmente os nossos objetos, ou a classe mãe, né? Também é comum você encontrar essa denominação de classe mãe ou superclasse. E temos que a classe poupança é uma subclasse da classe conta, ou seja, ela é uma especialização, ela é uma conta que tem alguns atributos que a tornam uma conta especial, uma conta diferente. Também pode ser chamado, muitas vezes, que poupança é a classe filha da classe conta, né? Que é a classe mãe. Então a gente tem duas formas de representar essa hierarquia e de como se referir às classes. Então aqui nós temos um exemplo, né, para mostrar como que funciona o mecanismo de herança na prática. Percebam que eu instanciei ali um novo objeto. Esse objeto tem o nome de poupança e ele também é do tipo poupança, né? Que é aquela classe que a gente definiu no slide anterior, que herdou todas as características da classe conta, né? Que herdou as características da classe mãe, que é a classe conta. A gente consegue chamar os métodos que foram implementados na classe conta nesse nosso objeto que é do tipo poupança. Como o objeto do tipo poupança ele herdou todas as características, então você consegue chamar esse método setNúmero, por exemplo. Se vocês voltarem no slide anterior, vocês perceberão que o método setNúmero ele não está implementado dentro da classe poupança. Ele está implementado apenas dentro da classe conta. Mas como a gente utilizou o mecanismo de herança, a gente tem disponível para acessar na nossa classe poupança esse método. Então, como no exemplo só tinha esse método, a gente utilizou esse aqui para mostrar. Mas se existissem outros métodos implementados em conta, a gente conseguiria utilizá-los no nosso objeto que é do tipo poupança, graças ao mecanismo de herança. Além disso, né, a gente consegue também acessar os métodos da própria classe poupança. No nosso exemplo, a gente tem aqui que a gente está acessando o método calcular rendimento, que é um método que está implementado apenas em poupança. Então, a gente tem disponível para acesso tanto os métodos da classe mãe, quanto os próprios métodos da classe filha. Bom, então aqui, quando a gente utiliza o mecanismo de herança, a gente vai se deparar com uma outra questão que está relacionada com os modificadores de acesso que a gente utiliza, seja para definir os nossos atributos ou seja para definir os métodos dentro de uma classe. Percebam que na nossa classe conta existem dois atributos, né? E esses dois atributos eles são privados, eles estão disponíveis apenas dentro da classe, né? Até porque o saldo de uma conta, por exemplo, ele não deve ser um atributo que esteja acessível a qualquer parte da nossa implementação, né? É um número restrito que precisa ser acessado precisa ser privado, né? Ele é um valor que não pode ser modificado a qualquer momento. Mas aí, quando a gente utilizou o mecanismo de herança, a gente também deseja que os atributos número e saldo estejam disponíveis e acessíveis dentro da nossa classe poupança. Uma poupança também terá um número, né, de identificação único para aquela conta e também terá um valor de saldo. E esses valores eles precisam ser acessados e manipulados de forma com que eles consigam implementar ali as operações desejadas dentro da nossa classe poupança. Mas como a gente consegue fazer isso? Como a gente consegue acessar, por exemplo, o atributo saldo dentro da classe poupança?
Bom, a gente poderia pensar aqui inicialmente em tornar esse atributo do tipo público, mas ele ficaria disponível para qualquer acesso, né? Qualquer um poderia acessar esse atributo e fazer uma modificação, o que não é muito prudente nas nossas implementações. Para a gente resolver essa questão, a gente dispõe de um outro modificador de acesso, chamado Protected. Esse modificador ele fica entre o privado, né, o private, e o público. E aí o que acontece? Quando a gente define que um atributo é do tipo protected, ele pode ser acessado, né, ele está visível dentro da própria classe e também ele está disponível para suas subclasses, para as classes filhas que foram criadas através do mecanismo de herança. Então a gente consegue acessar esses atributos dentro da classe poupança sem nenhum problema. Basta utilizarmos esse modificador de acesso. Então a gente coloca o modificador de acesso protected na nossa implementação. Bom, então nós temos aqui, né, já alterado na nossa classe conta, que os atributos eles são agora com o modificador de acesso protected, estão disponíveis e visíveis dentro da classe conta e também da classe poupança, uma filha da classe conta. Então a gente pode se perguntar, bom, toda vez que nós formos utilizar o mecanismo de herança, a gente vai precisar acessar os outros atributos nas subclasses, nas classes filhas. Seria interessante que todos os atributos da nossa superclasse sejam do tipo protected? Bom, a resposta para essa pergunta ela depende muito do contexto em que a implementação é feita, né? Nem sempre é uma boa ideia que todos os atributos da classe mãe estejam acessíveis dentro da classe filha, porque isso vai contra a ideia de que existem alguns atributos daquela classe que só podem ser acessados por ela mesma, né? Apesar de a gente estar trabalhando com uma questão de especialização, a poupança é um tipo especial de conta, podem existir atributos dentro da classe conta que são apenas para aquela classe, que não precisam estar disponíveis nem mesmo para suas classes filhas. Então, isso depende muito da sua implementação, de como você deseja resolver o problema e mesmo da natureza dos objetos que você está trabalhando, né? Se existirem membros que realmente não têm uma necessidade de estarem disponíveis na classe filha, não é ideal a gente utilizar o atributo protected, né? Que vai tornar esse atributo visível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao uso dos modificadores de acesso nas nossas classes. Quando nós utilizamos o mecanismo de herança, né, nas nossas classes, a gente está assumindo que todo o comportamento, por exemplo, da classe conta, ele será repassado para uma outra subclasse, como no exemplo anterior a classe poupança, que vai ter o comportamento semelhante, né? Então aqui, por exemplo, no slide, eu trouxe para vocês a classe conta, ocultei os atributos, mas são aqueles atributos de número e saldo, né? E também um método chamado saca. Esse método é responsável por verificar se você tem um saldo compatível com o valor que deseja sacar. Se for compatível, ele permite o saque, se não, ele retorna falso, falando que o saldo era insuficiente. Bom, então a gente pode pensar assim, se nós fizermos a herança para escrever uma nova classe, a classe poupança, ela vai ter esse método saca disponível que se comporta da mesma forma. Porém, conforme as regras de negócio ou as regras da implementação, quando você vai realizar um saque de uma conta poupança, o banco definiu que precisa ser cobrado uma taxa. Então, além de ser descontado o próprio valor do saque, você ainda precisa descontar uma taxa adicional. E esse método que está disponível na classe conta não faz isso. Então, ele não se comportaria da forma que a gente precisa na nossa classe poupança.
Como a gente consegue resolver isso? A gente consegue resolver isso através da reescrita de método, que é um outro mecanismo disponível quando a gente está trabalhando com herança. Bom, percebam aqui no exemplo que nós temos a classe poupança, que herda, né, da classe conta, e ela também vai ter os seus atributos, e nós temos ali a escrita do método saca. Percebam que a escrita do método, a assinatura, é exatamente igual à assinatura que existe na classe mãe. Ou seja, nós estamos reescrevendo um método já existente na classe mãe, que foi herdado para a classe filha, mas que nós precisamos atribuir um comportamento diferente, porque apesar das classes terem algumas semelhanças, elas têm comportamentos diferentes, né? Então, ali na hora de verificar a operação de saque, a gente verifica se o valor é compatível, né? Se não for, a gente retorna falso. Caso o valor seja compatível e o saque for permitido, a gente desconta o valor do saque mais uma taxa, ou seja, cada saque vai ter uma taxa atribuída a ele, e esse valor é descontado do saldo. Então a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue alterar o comportamento do método reescrevendo ele. E isso é chamado de reescrita de método. A gente pode ainda deixar explícito em um método que ele é a reescrita de um método da classe mãe. Como assim? O Java disponibiliza uma palavra reservada chamada override, com o símbolo de arroba na frente, conforme aparece ali no exemplo. Isso, quando a gente usa esse recurso, a gente adiciona uma anotação ao nosso método. E essa anotação ela tem um seguinte efeito. Nesse caso, ela obriga, né? Ela faz com que esse método precise ser reescrito. Ou seja, essa classe poupança precisa reescrever o método saca que está implementado na classe mãe, que é a classe conta. Então a gente tem que alterar o comportamento desse método para que a classe funcione. Então quando a gente adiciona essa anotação, é uma forma da gente lembrar, né, de não deixar passar que determinado método precisa ter um comportamento diferente do método implementado na sua classe mãe. Então isso às vezes serve até como uma lembrança ou um lembrete para o programador, para quem está implementando a classe, de que ele precisa fazer alguma alteração no funcionamento daquele método para diferenciar o comportamento. E essa anotação é feita pela palavra override, né? Que deixa explícito que aquele método é a reescrita de um método da classe mãe. Ainda falando da reescrita de métodos, a gente ainda consegue implementar um outro comportamento. Bom, ainda no mesmo exemplo, né, a gente tem ali que a classe conta implementou o seu próprio método de saque, e a gente tem também a classe poupança que deveria implementar o seu próprio método, né? Mas acontece que na maioria das vezes a gente está implementando um método muito parecido, né, com o que a gente já tem na classe mãe, que faz algum detalhe, que tem alguma diferença bem pequena em relação ao método original. Então a gente acaba repetindo a implementação e coloca algum detalhe a mais. No nosso caso, anteriormente, a gente colocou uma taxa de saque, né? Isso, a única diferença foi que a gente adicionou essa taxa no valor do saque. Então não seria muito interessante a gente ter que ficar repetindo isso, né? Repetindo essa implementação, uma vez que o conceito de herança ele vem justamente para atingir esse problema, né? Para não termos que repetir o código, que reescrever o código várias vezes. A gente tem disponível dentro do Java uma palavra chamada super, que ela vai procurar um método que está implementado numa superclasse, numa classe mãe. Então ali no exemplo, percebam o seguinte:
O método é uma reescrita, né? Ele tem a notação override, ou seja, ele precisa reescrever uma implementação da superclasse. E no primeiro if, a gente faz um super.saca. O que isso significa? Essa invocação ela vai procurar um método com o nome saca de uma superclasse de poupança. Nesse caso, a superclasse de poupança é a classe conta. Então, ele vai lá na classe conta e vai procurar qual é a implementação original do método saca. Quando ele fizer isso, ele vai encontrar, né, aquela implementação da classe conta, vai executá-la e vai ter um valor de retorno, que é verdadeiro ou falso, né? Se esse valor for verdadeiro, isso significa que ele já descontou o valor, né, sacado, e a gente faz apenas a gente adiciona um comportamento. Além de descontarmos o valor do saque, a gente também desconta o valor da taxa do saque, né? E retorna verdadeiro. Caso contrário, a gente retorna falso. Então percebam aqui que não fazia muito sentido a gente ter que repetir aquela verificação de que o saldo é maior do que, né, o valor que a gente quer sacar é maior ou menor do que o saldo, porque isso já está implementado na superclasse. Então a gente reaproveita isso, a gente usa um mecanismo para invocar um método que já faz essa verificação e adiciona o comportamento que a gente precisa ali, que é diferente, sem ter que repetir o código, né? Então a gente consegue fazer isso através dessa palavra reservada super, que invoca o método saca de uma superclasse. No caso, ele vai invocar o método saca da superclasse conta e posteriormente vai fazer o processamento no método saca da classe poupança. Finalmente, nosso último conceito a ser abordado nessa aula é o conceito de polimorfismo. Então eu trouxe aqui um exemplo onde inicialmente instanciamos um objeto chamado poupança, que também é do tipo poupança. Vale lembrar que a hierarquia de classes que a gente está utilizando nesses exemplos ainda considera o que foi estabelecido nos exemplos anteriores, em que existe uma relação entre a classe poupança e a classe conta. Então, vale lembrar que a classe poupança foi criada utilizando o mecanismo de herança, utilizando como base a classe conta. Bom, então, só para a gente exemplificar, vamos supor que nesse novo objeto que foi instanciado, existem essas seguintes informações, né? E que também existe um método saca dentro do objeto poupança, porque a classe poupança implementou esse método. Tudo bem. Seguindo no nosso código, a gente cria um novo objeto do tipo conta, que é a superclasse da classe poupança. E nós atribuímos a esse objeto conta o objeto anteriormente criado, chamado poupança. Bom, então o que acontece aqui? A gente instanciou dois objetos que são de tipos diferentes, mas que possuem alguma relação, e a gente atribuiu o objeto da classe filha para o objeto da classe mãe. A pergunta que surge é: qual seria o valor do atributo saldo que existe ali no objeto poupança se nós chamássemos esse método saca? Como que esse objeto se comporta? Uma vez que ele é de um tipo e está referenciado em outro tipo, a gente consegue estabelecer qual é o comportamento desse objeto? A resposta para essa pergunta a gente consegue responder da seguinte forma: o objeto poupança ele pode ser referenciado pelo objeto conta, uma vez que esse objeto tem uma relação entre ele, né? A conta é a superclasse, é a classe mãe de todos os objetos do tipo poupança. Então a gente consegue estabelecer esse tipo de comportamento. A gente consegue referenciar
um objeto da subclasse através da sua superclasse. Esse tipo de comportamento não caracteriza a ideia principal do polimorfismo, mas ela introduz essa característica de diferentes comportamentos, né? Então, aqui a gente consegue sim utilizar esse tipo de chamada, né, de referência no objeto, e é importante ressaltar que ao invocar o método SACA, no momento da compilação, o Java vai procurar o método inerente àquela classe. Ou seja, apesar de estarmos referenciando um objeto do tipo poupança, utilizando um objeto do tipo conta, o método que será invocado nesse tipo de chamada será o método inerente daquele objeto, que é do tipo poupança. Então ele vai buscar lá na superclasse, vai ver que existe uma subclasse que tem um método reescrito, né, conforme a gente viu anteriormente, e vai invocar esse método. Então a gente consegue atribuir esse tipo de comportamento. Muito bem, continuando aqui no polimorfismo, agora a gente vai fazer um exemplo um pouco mais completo. Vamos supor que naquelas implementações que nós fizemos aqui durante essa aula, a gente tem a nossa superclasse, né, a nossa classe conta, que tem todos os atributos que nós definimos anteriormente, e ela tem também um método chamado fim do mês. O que esse método faz? Esse método, ele verifica, né, se o saldo daquela conta é menor que zero, né, se esse saldo for negativo, ele vai debitar juros dessa conta. E temos também que na nossa classe poupança, que foi criada com o mecanismo de herança, a gente reescreve esse método fim do mês, porém o comportamento dele aqui é totalmente diferente, né? Nesse caso, se o saldo numa conta do tipo poupança for positivo, né, for maior que zero, ele vai creditar rendimentos nessa conta. Ele vai verificar o valor do saldo e vai adicionar o rendimento ali que contas do tipo poupança possuem. Certo. Então a gente pode considerar que existem dois métodos que têm comportamentos totalmente diferentes de acordo com a classe em que eles se encontram. E, nesse mesmo exemplo, a gente imagina que foi criada também uma classe chamada banco, né? Essa classe, ela é um código cliente, ela vai consumir ali tanto os códigos do tipo conta quanto do tipo poupança. Na nossa classe banco, a gente vai estabelecer que ela armazena uma lista de contas daquele banco. Então, a gente pode ter tanto contas do tipo conta normal, né, quanto contas do tipo poupança. Percebam que essa lista ela é do tipo conta, porque como eu mostrei anteriormente, a gente consegue fazer a referência do objeto da subclasse utilizando o objeto da superclasse. Então a gente estabelece que o tipo das contas, né, é tipo conta, e criamos essa lista. Conforme os clientes vão criando as suas contas no banco, eles escolhem o tipo de conta e essa conta é adicionada a essa lista para fazer o controle ou qualquer outra operação necessária. Dentro da classe banco, nós temos também um método fim do mês. Porém, diferente das outras classes, esse método ele quer calcular, por exemplo, o valor final de rendimentos, né, ou de juros que foram creditados ou debitados nas contas no final do mês. Tudo bem, então aqui nós vamos percorrer todas as contas que existem nessa lista e vamos chamar o método fim do mês. Reparem que o método fim do mês que é chamado é em relação a cada conta que existe na lista. O que vai acontecer aqui? Algumas dessas contas terão um saldo incrementado, né? Como é o caso da conta poupança com saldo positivo. Outras contas que estão nessa lista, na classe banco, terão seu saldo decrementado, porque elas são objetos do tipo conta, que possuem uma outra lógica do método fim do mês. O que isso aqui caracteriza para a gente?
Isso caracteriza que os objetos que estão referenciados na classe banco, do tipo, né, os objetos que estão nessa lista, eles apresentam comportamentos diferentes para o método fim do mês. Isso caracteriza o polimorfismo no nosso exemplo. Percebam que, apesar de ser uma lista onde todos os objetos foram referenciados com o tipo conta, dependendo do seu tipo original, né, eles são o método que é chamado é o fim do mês do tipo conta ou o método do fim do mês do tipo poupança. Esse comportamento ele não é fixo, ele não foi atribuído ali em relação ao tipo da lista, mas sim ao tipo real do objeto que foi armazenado nessa lista quando a conta poupança ou a conta corrente normal foi instanciada. A classe banco vai ter os objetos que têm comportamentos diferentes. Então, esse aqui é um exemplo clássico do comportamento de polimorfismo nos objetos. Esse foi o final da nossa aula, onde eu apresentei para vocês os conceitos de herança e polimorfismo. Muito obrigado.